Caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. E mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Desejamos sempre que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos amparando nesse singelo trabalho e especialmente nesses momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir, reforço o convite, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema A Tentação no Deserto. Relato que está no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículos 12 e 13. Vamos relembrar o relato do evangelista Marcos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele estava no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vejamos, irmãos, que a mera possibilidade de Jesus ser tentado é um assunto, digamos que inaceitável para aqueles estudiosos das Escrituras e os chamados cristãos conscientes. A tentação de Jesus no deserto deve ser, sim, interpretada como um símbolo da luta que há entre o bem e o mal. Simples assim. Tanto que o mestre Allan Kardec, ele reforça esse pensamento quando nos lembra lá no livro A Gênese, que em razão da superioridade espiritual do Cristo, ele jamais seria tentado. Vejamos como o codificador Kardec assim se expressa no livro A Gênese. Abre aspas. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos seus imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para o cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, uma ideia defendida pela teosofia católica, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Fecha aspas. E o evangelista Marcos informa que Jesus teria sido tentado no deserto por Satanás, para onde Jesus se retirou logo após o batismo por João Batista. E durante 40 dias, Jesus lá ficou. É importante analisar cuidadosamente o significado da palavra Satanás, evitando-se qualquer conotação, digamos, teológica, que amplamente é difundida e respeitosamente pelas chamadas igrejas cristãs. Vamos lembrar o mestre Kardec, que no livro Céu e Inferno assim afirma a respeito do assunto, dizendo-nos, abre aspas, em todos os tempos, os demônios representaram papel de destaque nas diversas teologias, embora bastante desacreditados no conceito geral. A importância que ainda hoje se atribui a eles confere certa gravidade à questão, por tocar
o próprio fundo das crenças religiosas. E continua Kardec: eis porque é útil examiná-la com os desdobramentos que o assunto comporta, fecha aspas. Vejamos, irmãos, que demônio e os sinônimos, por exemplo, diversos de Satanás, Satã ou diabo, são palavras lá do Antigo Testamento que apresentavam diferentes significados. Se a gente pesquisar, nós vamos encontrar referências aos demônios sobre os nomes de Sair, de Shed. Isso lá em Levítico, em Deuteronômio, coisa muito antiga. O primeiro termo significa, entre aspas, digamos, cabeludo. Olha que interessante. E aponta para o demônio como um sátiro, que representava o símbolo de um devasso. Então, o último, né, tem um sentido mais incerto, embora, evidentemente, esteja ligado com a palavra na sua origem. Já no Novo Testamento, também existem muitas referências aos demônios. A designação usual que nós lá encontramos é daimonion, que praticamente é um diminutivo de daimon. E nos escritos clássicos, esse daimon ou daimon é frequentemente usado em bom sentido, para indicar, olha que interessante, um Deus ou um poder divino. Só que no Novo Testamento, entretanto, daimon ou daimonion sempre se referem a seres espirituais hostis a Deus e aos homens. Tanto nós vamos encontrar Beuzebu ou Bezebul, que é o príncipe dessas entidades, pelo que os demônios podem ser considerados os seus agentes. Mas também é válido refletir que toda pessoa que se dedica à semeadura do bem é assediada. Ai, Pai amado. É válido refletir que toda pessoa que se dedica à semeadura do bem é assediada e perseguida pelo mal. E nem Jesus foi poupado. Assim, a tentação lá no deserto, local que expressa solidão, aridez, onde as condições de vida são muito escassas, é uma expressão indicativa de dificuldades e desafios que acompanham aqueles que vencem na jornada. E o caminho reto ainda não é uma escolha fácil, em razão da notória imperfeição moral e intelectual que ainda atinge a nossa humanidade, a humanidade terrestre. E a estrada a ser percorrida à luz do Evangelho assemelha-se a uma corrida de obstáculos. Essa associação é interessante. E como fechamento dessas ideias simples que aqui estamos trazendo, estudadas segundo o Evangelho de Marcos, gostaria de lembrar estas sábias ponderações de Leon Denis, lá em seu livro Depois da Morte, a respeito do Cristo de Deus, quando Leon Denis nos diz: o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor, para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam
todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Há em seu coração imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados. Todas as dores humanas, todos os gemidos, todas as misérias encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar. Ele irá, ao sacrifício da própria vida, oferecer em holocausto, a fim de reerguer a humanidade. E o que se chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e de um Pai comum. E os tesouros intelectuais que os adeptos, muitas das vezes presos aos seus preconceitos, só distribuíam com prudência, mas o Cristo os espalhava pela grande família humana, por esses milhões de seres curvados sobre a terra, que nada, absolutamente nada, sabiam do seu destino e que esperavam, seja na incerteza ou no sofrimento, uma palavra nova. Palavra essa que permitisse que eles se sentissem consolados e reanimados. E essa palavra, esse ensino, Jesus distribuiu sem contar e lhes deu a consagração do seu suplício e da sua própria morte. E a cruz, esse símbolo antigo dos chamados iniciados, que se encontra em vários templos, por exemplo, do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal da elevação da humanidade, tirada do abismo das trevas e das paixões inferiores, para ter, enfim, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. Então, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões desse nosso encontro de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses pequenos momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, em uma outra oportunidade, na qual falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, especificamente agora focando no Evangelho de Marcos. E faço o convite. Se você gostou dessa mensagem, se ela faz sentido para você, se você acreditar que é oportuno, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe o link desse vídeo, compartilhe esses nossos estudos, deixe os seus comentários. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e cuidem-se. Muito bem. Até a próxima.